pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal. Primeiramente, gente, nesse vídeo eu venho pedir um pouco de desculpa, né, pela demora que eu postei esse vídeo. É a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, eu tô tendo um pouco de dificuldade, né. Eu não tenho um celular bom, eu tenho um celular, né, esse daqui, ele é um LG bem antigo e ele tá com a tela toda quebrada, então ele trava bastante e ele não tem acesso mais à câmera frontal, sumiu essa opção do celular e a câmera traseira dele é horrível e ele não tem nem espaço de armazenamento, então nem tem como eu gravar com ele. Eu gravo pelo celular da minha mãe, do minha irmã ou do meu sobrinho, só que a minha irmã também tem um canal aqui no YouTube, então eu tenho que dividir, né, o cartão de memória dela. Tanto se eu for gravar com o celular dela, do meu sobrinho, da minha mãe, a gente divide o cartão de memória, então por isso que eu demorei um pouquinho. Os outros vídeos não consegui salvar, foi pro cartão de memória, ficou preto, o outro ficou, não consegui mandar pelo WhatsApp, então ficou bem assim, ruim, mas agora eu espero que esse eu consiga postar. Gente, antes de começar meu vídeo aqui, esse vídeo é de um relato do meu parto, né? Pra quem não sabe, eu tenho 17 anos, um bebê de 1 ano e 3 meses, e eu tive parto normal pelo SUS, né? Eu engravidei com 15 e tive meu filho com 16, foi parto normal pelo SUS, né? Que normalmente parto normal pelo SUS. Se eu estiver olhando muito pra lá, é porque eu tô tentando raciocinar o que eu vou falar. E aí, agora, antes de eu começar esse relato, eu venho agradecer vocês pelo primeiro vídeo do meu canal. Foi muito visto, né, muito comentado. Eu agradecer demais a minha irmã, que sempre me incentivou a abrir o canal. Agora que eu abri, ela divulgou na comunidade dela, pediu para as amigas dela divulgar na comunidade delas também. E aí todas as amigas delas vieram me assistir, me deram esse apoio e, sabe, foi muito assim, foi muito inspirador. No primeiro vídeo eu pensei em desistir, assim, eu tinha um pouco de vergonha de gravar minha casa por ser simples e receber crítica. Mas eu gravando ou não, minha casa vai continuar simples e eu espero evoluir aqui dentro, né, dessa comunidade que é o YouTube. E poder arrumando minha casa, né, porque aqui dentro desse YouTube a gente é uma família e o sol brilha pra todos. Agora vamos começar com uma longa história, que é o meu parto normal pelo SUS. Gente, eu assisti vários vídeos, assim, referências pra mim saber o que eu falaria, por onde começar. Todos os vídeos, assim, que eu assisti, não foram muitos, tá? As meninas já começaram contando do parto, né? E assim, eu acho que vocês devem me conhecer um pouco melhor da minha história. Então eu vou começar contando desde quando eu descobri minha gravidez, né? Que parto não é só a hora que a criança nasce, é desde o momento que você descobre toda a gravidez, todo o parto e o pós-parto. Então eu vou contar, vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu espero que vocês possam me assistir e estar aqui comigo durante todo o vídeo. Eu tive toxoplasmose na minha gravidez e eu descobri muito tarde. Então foi algo bem difícil, assim, de eu tratar. Eu tinha que tomar medicamentos e o SUS não quis fornecer e foi uma luta. Então vamos lá, vou começar contando como eu descobri. Eu engravidei em dezembro de 2019, quando eu tava com 15 anos. Em março de 2020 foi quando eu descobri, né? Foi logo quando eu fiz 16 anos, um tempinho depois eu descobri. Eu comecei a sentir enjoos. Assim, por a menstruação, eu não liguei muito porque a minha menstruação sempre foi muito desregulada. Então eu falei, minha menstruação tá desregulada, tem mês que ela vem sempre certinha, tem mês que ela vem mais atrasada, então eu não vou me importar muito com isso. Só que eu comecei a sentir enjoo, conversei com a minha mãe, falei que tava sentindo esses enjoos, né, comecei a levantar cedo e vomitar uma água amarela. Se você tá levantando cedo, vomitando água amarela e tá desconfiado que tá grávida, parabéns. Porque se não for normal, é cesárea. Tá, gente. Aí eu conversei com a minha mãe falou assim, você tá grávida, né? Eu acho que a minha mãe tem um pouco de trauma desse negócio de gravidez, porque tudo pra ela é gravidez, né? Eu acho que é trauma porque ela já tem 9 netos. Ela é bem nova, assim, tendo 9 netos já. Mas tá, e aí eu comecei a pôr isso na minha cabeça, que eu tava grávida. Ao mesmo tempo que eu falava, nossa, eu tô grávida, tenho certeza que eu tô grávida, tô enjoada, minha menstruação tá atrasada, tô sentindo umas cólicas e a menstruação não desce. Eu falava, não é possível que eu tô grávida, né? Eu me casei com 14 anos, mas nessa época que eu descobri minha gravidez, eu tava largada, né? Porque a gente brigava demais, assim. A gente às vezes é meio imaturo, né? Durante a nossa relação. E aí, com isso, a gente tava separado. Eu tava na casa da minha mãe, morando aqui. Eu acho que fazia uns 2 meses já que eu tava morando aqui na casa da minha mãe. Não sei quanto tempo tá, gente. Faz muito tempo isso. Meu filho já tá com quase 2 anos, então faz muito tempo mesmo. Aí eu catei e falei com meu marido assim, olha, como não teste de gravidez pra mim, porque eu tô desconfiada que eu tô grávida. E mesmo a gente estando separado, a gente conversava assim, né? A gente sempre conversou normal, manteve a amizade mesmo não estando junto ou estando junto. E aí, eu comprei o teste, fiz o teste sozinha, só eu e Deus. E na hora que eu vi aqueles 2 pauzinhos, eu fiquei em choque. Em choque porque era uma mistura de sentimentos, de medo,
de o que eu fiz da minha vida com 15 anos grávida, não terminei estudo, não tô com meu casamento estabilizado, né? Foi bem difícil, assim. Só que eu fiquei mais de boa, fiquei mais tranquila, porque eu ponhei na minha cabeça que eu não tava, que aquilo tinha sido um falso positivo, então eu fiquei tranquila. Mas cada dia que passava, cada semana que passava, eu falava, não, eu tô assim, porque minha menstruação tá vindo, os enjoos estão aumentando. E a segunda pessoa que eu contei da minha gravidez foi minha irmã, né? E a minha sorte foi que essa semana que eu tava passando bastante mal, que foi quando eu descobri, eu fui pra casa da minha irmã, cuidar dos filhos dela, então lá eu podia passar mal à vontade, porque ela já sabia mesmo. Porque aqui na minha mãe, pra mim disfarçar, né, os enjoos, pra ela não desconfiar que eu tava grávida, eu tinha que me estar lá no meio do mato, ainda bem que aqui é sítio. E aí eu fiquei essa semana lá e eu passei bastante mal. E depois dessa semana, né, eu falei, não, eu tenho que tomar coragem de contar pra minha mãe. Porque não adianta esconder que uma hora a barriga vai aparecer, né? Apesar que eu poderia ter escondido até o 7º mês, porque mesmo meu filho tendo nascido com quase 4 quilos, né, ele nasceu com 3 quilos, 748 gramas por aí, se eu não me lembro, se eu me lembro mais ou menos, e 51 centímetros, minha barriga só apareceu com 7 meses, que eu fiquei buchuda, porque antes eu tava com a barriga pequenininha. Eu vou até pôr uma foto aqui em cima se eu conseguir na edição, né, que eu ainda não sou muito boa nesse negócio de edição. Mas minha barriga com 6 meses, minha barriga era pequenininha, tipo, é a barriga que eu tenho hoje, assim, quando eu acabo de comer, eu fico com esse buchinho. E aí, né, meu marido aqui pra vir na casa da minha mãe, né, ele mora aqui pertinho, agora ele mora comigo, mas quando a gente tava separado ele tava morando perto. E aí a gente veio e contou pra minha mãe. Minha mãe ficou sem reação, assim, ela falou bastante, aconselhou bastante, falou que era uma coisa que não precisava, que realmente não precisava. Ela já tinha avisado a gente muitas vezes antes que era pra gente se cuidar, pra gente não arrumar filho, porque, né, filho é bênção, mas, né, na idade que eu tinha, a gente não tinha casa própria, né, hoje em dia que eu tenho esse cantinho meu aqui, a gente pagava aluguel, não tinha carro, então não era o momento dela pra ter filho, né, e como a gente se separava bastante, aí mesmo que não era o momento pra ter filho. Mas mesmo assim aconteceu, né, a gente nunca se cuidou, mas a gente achava que, né, nunca aconteceria, mas aconteceu. Beleza, né, passasse esse momento de descoberta, né, minha mãe me acompanhou minha gestação inteira, né, por eu ser de menor, sou de menor até hoje, tenho 17. E aí a gente foi no posto marcar o exame de sangue pra poder, né, realmente saber se eu estava grávida. E até esse momento eu não acreditava que estava grávida, né, eu achava ainda que simplesmente eu tava vomitando por, sei lá, intoxicação alimentar. Marcamos, gente, graças a Deus minha mãe me acompanhou, porque até hoje, depois que eu já tenho um filho, se for pra mim mexer com esse negócio de pré-natal sozinha, eu me embanono inteira, porque eu acho bem complicado. E aí, a gente foi lá pedir o exame de sangue no posto, marcamos aqui onde eu moro mesmo, e aí ia ficar pronto, né, 5 horas da tarde. Isso foi 1 hora da tarde que eu fiz o exame, e 5 horas da tarde já ficaria pronto. E eu fiquei, gente, ansiosa. Só que a minha mãe tava trabalhando em Marama, cuidando desses meus sobrinhos, né, aí ela começou a cuidar. E aí ela falou que não ia conseguir pegar no mesmo dia, talvez só final de semana ou semana que vem. Pergunta se eu esperei. Eu fui de a pé, sozinha lá, 5 horas da tarde, na beira da rodovia, né? Eu moro a 2 quilômetros desse lugar, então eu fui sozinha de a pé na beira da rodovia. Já tava de tardezinha, né? Buscar tanta cidade. Cheguei lá, catei o exame e abri. Quando eu vi o positivo, eu falei, lascou. Mas beleza, né? Ao mesmo tempo que eu tava com medo de estar grávida, porque, né, gente... Assim, eu sempre ajudei a cuidar dos meus sobrinhos, sabe? Sempre eu gostei de criança, assim. Apesar de não ter muita paciência, mas eu sempre gostei de criança. Mas, né, ter uma criança minha, que eu tenho que cuidar 24 horas pro resto da vida, não é a mesma coisa que você cuidar de um sobrinho, né? E aí eu continuei pensando e falando, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Comecei o pré-natal. Quando eu fiz, até... eu fizer esse exame de sangue pra poder marcar a primeira ultrassom, sabe que o SUS é bem difícil, assim, umas coisas são bem enroladas, né, apesar de ser uma bênção o SUS. Gente, eu tinha dado um pause aqui, porque meu filho tava querendo mamar e eu fiz ele dormir. Eu vou continuar aqui do momento que eu parei, né, que eu tava falando do SUS, que o SUS, quando é alguma coisa de pré-natal assim, né, eles são um pouquinho enrolados. Mas aí eu consegui marcar, né, a minha ultrassom, porque como eu não sabia a última data da minha menstruação, eu não fazia ideia de quanto tempo de gravidez eu tava já. E aí eu marquei, quando eu fiz essa primeira ultrassom, eu tava com 13 semanas, né, que é 3 meses e 1 semana. E aí, beleza. Aí, desde essa ultrassom até o meu exame de sangue, eu já tava com 5 meses, né. Gente, eu só acreditei realmente mesmo, que eu não tinha dúvida mais nenhuma, que eu realmente tava grávida quando eu fiz essa ultrassom. Porque até esse momento eu ainda tinha uma desconfiança que eu não tava grávida, não. Beleza.
até eu começar a fazer esses exames de sangue, né, o hemograma completo, toxoplasmose IgG, hepatite, todas essas coisas que eles fazem, né, eles fazem teste de HIV durante tudo, né, a gravidez, pra você saber se a criança, né, se você tem, se a criança pode ter ou não alguma doença, assim, transmitida. E aí, quando eu fiz esses exames pra mim, que eu descobri a toxoplasmose, eu já tava de quase 5 meses, né? E aí eu descobri, assim, eu fui ver nos exames, mostrei pro médico, o médico me encaminhou para especialistas. Quando eu descobri, assim, tava esse alvoroço todo, o médico ainda me deu a oportunidade, né? Perguntou se eu queria abortar, né? Queria interromper a gravidez, porque ele falou que eu era nova, que um filho deficiente ia, né, atrasar a minha vida. Eu peguei, olhei pra cara dele assim, fiquei meio assustada na hora, né? Porque a pessoa chegar em você e falar isso é bem difícil. E aí eu falei, olha, se Deus me permitiu ter um filho deficiente é porque ele sabe que eu tenho capacidade pra criar. E aí ele falou, olha, tudo bem, então eu vou falar tudo que seu filho pode ter. Meu filho poderia nascer surdo, mudo, cego, com microcefalia, autismo, não poderia andar, com retardo mental, todas essas coisas. E eu fiquei assim em choque. Porque criar uma criança, né, com a idade que eu tinha e tenho, já é difícil, uma criança com alguma deficiência, então é bem complicado. E eu fiquei com muito medo, mas eu ponhei tudo na mão de Deus, né? Eu falei, ah, Deus, se Deus me mandar uma criança com alguma deficiência, é porque Ele sabe que eu tenho a capacidade de cuidar. Continuei meu tratamento, né? Comecei a iniciar meu tratamento. Ele falou que eu deveria tomar medicamentos porque eu tinha a infecção, né? E não sabia se tinha passado pro meu filho ou não, ou poderia passar até o final da minha gestação. Até teria um exame pra mim descobrir se meu filho tava com infecção já ou não. Só que esse exame custava muito caro, custava em média de 15 a 20 mil reais. E era lá em Maringá, né? E era um exame que poderia causar aborto, por conta que eles teriam que furar a bolsa, furar a bolsa que o neném fica, pegar um pouco de líquido amniótico para poder fazer esse teste, né? E eu não tinha condições e pelo SUS não faria. Então eu deixei isso quieto, ponhei tudo na mão de Deus. E aí, gente, eu tentei começar a iniciar esse tratamento pelo SUS. Não foi fácil para conseguir esses medicamentos para mim tomar, né? Eu tinha que tomar muitos medicamentos e, né, o SUS não queria fornecer em início, né? Então, eu tinha que tomar 11 medicamentos por dia, de 3 em 3 horas. Então, né, pensa nesse resto de gravidez de 4 meses, quanto que eu ia gastar, né? Era muito caro os remédios. E aí começou a luta deu e da minha mãe, da gente lutando, sim, batendo de frente com os farmácia regional, sabe? Falou, não, o médico falou que ela tem o direito e ela vai tomar esses medicamentos. A gente ficou nessa batalha por quase uma semana. E eu tinha que começar a tomar esses medicamentos o mais rápido possível, né? Pra nessa infecção não passar pro meu filho de jeito nenhum. E aí a gente foi insistindo até que a gente conseguiu esses medicamentos. Gente, aí começou uma fase muito difícil da minha gravidez, que foi começar a tomar esses medicamentos. Porque todo medicamento tem efeito colateral. Além de o efeito, né, de eu não conseguir dormir direito, porque eu já tava buchudinha, né, já tava com a barriga grande, e quem tá grávida sabe a dificuldade que é dormir, e eu tinha que acordar de 3 em 3 horas, durante toda a madrugada, todos os dias, pro resto da minha gravidez. Então eu acordava pra tomar remédio, deitava pra dormir, até eu conseguir pegar no sono, já tava quase na hora de tomar o remédio de novo, então eu ficava exausta. E os efeitos colaterais do meu remédio também dava muito sono, eu não conseguia, sei lá, me manter em pé. Às vezes eu tava aqui conversando com uma pessoa, eu ia ver, eu tava cochilando em pé. Eu ia até. Aí essa época, né, gente, eu voltei com meu marido. E aí eu ia pra casa da avó dele e eu almoçava lá, já deitava na rede. E isso rendeu alguns certos comentários, que eu era preguiçosa e tal. Mas eu não me importei com isso, porque só Deus e eu sabia o que eu tava passando com aqueles medicamentos. Passou-se uns tempos, né, tinha um mês por aí, né, eu fechei os 7 para 8 meses. Meu corpo deu uma acostumada com os remédios, né, eu acostumei. Gente, se eu estiver fazendo isso aqui toda hora, é porque tá cheio de mosquitinho aqui, né, porque tá bastante calor. Aí, gente, começou essa fase mais complicada ainda da minha gravidez, que foi quando eu arrumei um servicinho pra mim, né, mesmo grávida, eu arrumei um serviço de cuidar de um filho de uma amiga minha que era professora e precisava de alguma urgência pra cuidar e me ofereci. E aí, né, porque eu precisava de uma rendinha extra pra poder comprar as coisinhas do meu filho. Meu marido não tava dando conta sozinha, né, porque a gente ainda pagava aluguel nessa época e ele nunca ganhou bem, assim, sempre, todo o serviço que ele entrava, ele ganhava pouco. Então eu arrumei esse serviço, só que ele não tava dando conta de cuidar da casa, de acordar cedo por causa dos efeitos do sono.
e de trabalhar, e depois eu ainda ia pro colégio estudar. E aí eu chorava. Chorei muito, chorei quase esse mês inteiro, quase esse 7º mês de gravidez inteiro. Eu chorava todos os dias, chorava escondido, chorava no banheiro, chorava em tudo quanto é lugar. E quando eu cuidava desse bebê, ele tinha 4 meses, gente, e ele chorava bastante também de fome, porque a menina trabalhava o dia inteiro e eu levava ele uma vez no dia pra ser amamentado só. E eu ficava pensando, meu Deus, será que meu filho vai dar esse trabalho? Né? Hoje em dia eu sei que o bichinho, tadinho, ele ficava com fome, porque ele tinha 4 meses, ele almoçava, ela dava comidinha pra ele já, mas não é a mesma coisa, né, gente? Eu que tenho filho de 1 ano já, eu sei que toda hora ele tá querendo mamar e se eu não dou, ele chora. Imagina uma bebezinho de 4 meses. Só que, coitada, ela precisava trabalhar, né? E eu não poderia abandonar ela porque não tinha mais ninguém pra cuidar do filho dela. E aí eu fiquei com muito medo de não dar conta do meu filho quando ele nascesse. E essa exaustão de trabalhar, cuidar de casa, não conseguir dormir direito. E eu chorava muito, mas eu segui firme e forte pra poder, né? Meu filho precisava de mim. Chegou a reta final da minha gravidez, né? Eu sempre tomando meus medicamentos. E assim, eu sempre quis parto normal, né? Minha mãe falava, Ana, não tenta parto normal, porque é muito dolorido, é muito sofrido demais. Faz uma cesárea ali, né? Que corre o risco da anestesia e tal. É difícil o pós-operatório, mas você não vai sentir muita dor, né? Durante o parto, só no pós. Eu falava, não, eu sou forte, eu consigo cesárea, consigo parto normal. Gente, não tô menosprezando quem teve cesárea, né? Eu sei que também é muito difícil você ter 7 camadas do seu corpo cortada, levar uma anestesia que pode, né, te deixar paraplégica, acho que alguma coisa assim. E o pós-operatório eu sei que é muito difícil. Minha irmã, né, teve cesáreas, a mais nova, e eu sei o tanto que ela sofreu, o tanto que a gente teve que ajudar. Então, tá, eu não tô menosprezando quem teve cesárea. Né? Parto é parto, independente de ser vaginal, se é cesárea. E aí, né, eu sempre falava, não, eu quero ter parto normal, eu quero ter parto normal. Só que assim, né, era uma coisa que eu tinha muito medo. Não sabia se eu queria cesárea ou parto normal. Só que assim, pro SUS, pra você ter parto cesárea, tem que fechar as 42 semanas e não tem índice nenhum de parto normal. Eu falei, se eu fechar as 42 semanas e não tem índice de parto normal, eu faço uma cesárea. Se eu começar a ter contração, eu tenho normal. E aí, na última semana, né, o médico falou assim, ó, sexta-feira você vem aqui, que se você não tiver dilatado nada, a gente vai tentar te induzir ao parto. Se você não tiver dilatado, a gente vai fazer uma cesárea em você. 2 dias antes dessa data, né, que seria, no caso, a minha cesárea, eu comecei a ter contração, porque a lua virou, né? Assim, eu acredito, né, aqui na minha família a gente tem essa crença que quando a lua vira, as mulheres que estão grávidas, assim, já de 40 semanas, ganham neném, né? E aí eu tomei chá de canela também, porque eu tava com uma ansiedade daquelas pra poder esse neném nascer, que eu não aguentava mais estar grávida, não aguentava mais, eu queria muito conhecer o rostinho dele e ter essa experiência de ser mãe, né? E aí comecei a ter contração 3 horas da manhã, né, de um belo dia, assim, não lembro da data, tá, gente, não faço ideia das datas. Eu comecei a sentir uma contração muito forte, assim, ela vinha e voltava, só que era muito forte, eu fui no banheiro, fiquei segurando lá embaixo, porque eu fiquei com medo da criança nascer já. Só que não, depois de 1 hora por aí passou, eu catei dormir, não quis acordar minha mãe, nessa época eu já tinha voltado a morar com a minha mãe, pra vocês verem, né. Aí eu não quis acordar minha mãe. No outro dia, eu falei pra ela, né, ela achou meio estranho assim, perguntou se eu queria ir na maternidade ver o que era. Eu falei que não, eu falei, daqui 2 dias eu já vou pra maternidade, a gente já vê. Deu 6 horas da tarde, começou de novo essas contrações. E aí na hora que começou essas contrações, a gente já correu pro hospital. Porque como eu tive essas complicações na gravidez, a gente ficou com medo de ficar esperando em casa e acontecer alguma coisa. A gente correu pro hospital já. Aí a gente foi, eram umas 8 horas, chegamos lá umas 10 horas, umas 9h30, até eles atenderem a gente deu 10 horas, né, porque como eu não tava assim, cheguei ganhando, então a gente ficou lá na recepção esperando, né, eu moro a 20 quilômetros da cidade que tem o hospital que eu ganhei o meu filho. Aí cheguei lá, fiquei esperando, tava com 3 centímetros de dilatação, aí como não tinha nenhuma mãezinha ganhando neném, eles falaram que me põe em observação pra mim, pra poder evoluir, né, o meu quadro de parto. Fiquei lá durante a noite inteira. Deu 6 horas da manhã. Durante essa madrugada ainda foi meio tranquilo, né? Tinha umas médicas muito carinhosas, assim, durante esse plantão. Uma médica muito fofa, muito, sabe? Eu lembro dela até hoje, do rosto dela. Muito legal, cara. Essas médicas que são boas com a gente durante nosso parto são sempre lembradas pela gente. Cheguei lá, né, e fiquei. Deu 6 horas da manhã, trocou o turno, veio outra médica. Quando ela veio fazer o toque em mim, eu tava com 5 centímetros. Durante a noite inteira eu tinha dilatado mais 2 centímetros só.
E aí eu peguei e falei, nossa, se agora já tá doendo, imagina depois. E comecei a ficar meio neurótica, assim. Deu 6 horas da manhã, né? A médica veio querer romper minha bolsa. Com 5 centímetros ela queria romper minha bolsa. Aí, como eu sou uma mulher madura de si, né? Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, pode? A minha mãe falou, pode, né? Aí eu falei, então pode. Se a minha mãe falou que pode, pode. Aí ela estourou minha bolsa, né? Eu achei que ia doer horrores, mas não doeu nada. A minha experiência não doeu, né? Talvez a de vocês doa, não sei. Não sou especialista nisso, tá, gente? Deixando bem claro. E aí ela estourou minha bolsa. E de 6 horas da manhã, que foi o horário que ela estourou minha bolsa, eu ganhei meu filho 2 horas da tarde, né? 1h55, pra ser exata. Então foi um parto seco, foi horrível. E depois desse momento, minhas contrações aumentaram. E eu só ficava debaixo do chuveiro, só que daí começou a chegar outras mãezinhas pra ganhar neném. E eu tinha que dividir o chuveiro. E eu não queria dividir, eu fui, né, criançona, fui imatura, não queria dividir o chuveiro com ninguém. Tava pensando na minha dor só. Eu falei, não, eu vou ficar debaixo do chuveiro, porque só tinha 2 chuveiros naquela sala. Fiquei debaixo do chuveiro, enfiei a bola debaixo do chuveiro pra mim ficar lá. Porque assim, debaixo do chuveiro, gente, alivia demais a dor. Só que o parto só evolui se tiver a dor, né? E eu não queria ficar sentindo dor. E até que eu falei sim pros médicos que eu queria ganhar neném debaixo do chuveiro. Mas, né, gente, lógico que eles não iam fazer ter o neném debaixo do chuveiro, porque eles iam se molhar tudo, sendo que tinha mais mães esperando ali, né? É uma coisa assim que não tem, né, lógica. Fiquei lá. Nesse momento que eu tava no chuveiro, eu tava sentindo muita dor. Mesmo debaixo do chuveiro, eu tava sentindo horrores de dor. E a minha mãe já tava ficando desesperada. Nesse momento chegou uma menina pra ganhar neném também, chorando muito, gritando muito. E aí eu pensei, nossa, eu tô aqui desde ontem e ainda não ganhei neném, essa menina vai ficar até amanhã sofrendo. Gente, deu 2 minutos. Eu escutei o neném dela chorando e ela indo pro pós-parto. Pós-parto. Gente, eu fiquei indignada. Aí que me bateu o desespero mesmo. Eu falei, pronto. Todas as meninas que estavam chegando depois de mim tinham neném, ia passar ali e eu ficava lá. E aí comecei a bater o desespero. Minha mãe também começou a ficar angustiada. Eu falei, pronto, gente. É hoje que, né, eu bato as botas. Aí, nesse momento, a minha mãe já ficou brava. Foi lá na recepção, conversou com as meninas, falou que se elas não dessem um jeito do meu filho nascer, desse parto acelerar, porque eu tava sofrendo demais. E eu não tinha corpo pra isso, né? Meu filho era bem grandinho já, né? Mesmo ele nasceu com quase 4 quilos, então ele era bem grande pra minha estrutura de corpo. E aí ela conversou com as meninas, falou que chamou o conselho tutelar e tal, e aí eles deram um jeito. Durante esse tempo que ela tava lá conversando, eu tava no banheiro, e eu fiz um propósito com Deus, que se meu filho nascesse saudável, desse tudo certo, porque eu tava com muito medo. Eu nunca mais ia colocar bebida alcoólica, nunca mais ia beber bebida alcoólica. E eu fiz esse voto, e até hoje, gente, vai fazer quase 2 anos já que eu não bebo. Durante a minha gravidez eu já não bebia, porque pra não cortar os efeitos do remédio, né? Mas assim, eu falei, eu já tô sem beber mesmo, não vai fazer diferença na minha vida. Meu filho em primeiro lugar. Fiz esse voto. E aí veio a médica fazer toque. Se tiver converseiro de fundo, é meus sobrinhos que estão aqui brincando, tá, gente? Veio a enfermeira fazer toque. Eu tava com 7 para 8 centímetros. Já tinha evoluído bastante. E ela perguntou se eu queria levar soro pra induzir mais, né? Eu falei, já tô aqui, já vai nascer mesmo normal, pode enfiar soro em mim. Colocaram soro em mim. E depois desse soro, minha amiga, gente, que dor horrível. Eu nunca, gente, se eu engravidar de novo, eu juro, eu prefiro passar pela cesárea do que ter outro parto normal. Pra mim foi uma experiência traumatizante. Horrível. Comecei. Nesse momento veio uma enfermeira, muito anjo também, outra enfermeira, um anjo. Quando a gente tá, né, lá na hora, teve na contração, a gente se debruça assim e as pessoas têm que fazer massagem aqui no nosso lombar, que dá uma aliviada na contração. Minha mãe tava fazendo isso, só que minha mãe tem problema de articulação e as mãos dela adormecia. E aí essa enfermeira fez muita massagem em mim, nossa, essa que me aliviou muito. E aí eles não tinham me deixado comer nada até esse momento, porque eu não sei se eles estavam com medo ou não consegui também, ter que fazer uma cesárea de emergência, não entendi o motivo, mas eles não deixaram eu comer. E aí eu deitei assim na cama, a enfermeira veio e trouxe essa enfermeira é legal, ela trouxe 2 pedacinhos assim de gelatina pra mim e me deu na boca, né. Isso aí já era quase na hora que eu tava ganhando neném. Mas antes disso eu tava no chão, comecei a gritar de dor, que eu acho que tava num momento expulsivo, comecei a gritar de dor. E aí ela ficou, tipo, desesperada, a enfermeira ficou desesperada, minha mãe tava chorando muito, e eu falei, meu Deus, se a minha mãe teve 7, a maioria em casa, parto normal, tá chorando com medo, o que será de mim? Eu tô lascada. Eu achei que eu não ia conseguir, sério mesmo. Aí eu catei, deitei naquela cama, gente, com contração, pra você deitar numa cama, é horrível. Deitei na cama, e aí ela foi chamar o médico, a enfermeirinha, né, e aí veio o médico, todo sorridente, todo cantando. Chegou a hora,
Gente, eu fiquei com raiva daquele médico. Coitado, né? Ele foi maravilhoso no meu parto, mas eu fiquei com raiva dele. Porque eu tava sentindo dor e ele tava debochando. Eu fiquei com muita raiva. Mas depois, né, eu entendi. Comecei o momento expansivo, né? Não é isso. Que a criança quer sair. Comecei a sofrer demais e eu tava deitada na cama. Eu comecei a me levantar quando eu fazia força, né? Quando a contração vinha. E não é isso que se deve fazer, né? Se deve fazer força na barriga, no abdômen, pra criança poder nascer. E eu fiquei, meu Deus, não sei, não tava evoluindo porque eu não tava conseguindo fazer as forças certas. E o médico me mostrou como que era, né? Naquele momento eu comecei a fazer a força correta e começou a criança, né? Meu filho querer nascer. Só que na hora que ele começou a querer nascer, a dor piorou, né? Porque a hora que a cabeça da criança passa pelos nossos ossos, é a dor mais dolorida, mais horrível do mundo, a minha experiência. E aí, o que eu fiz? Eu recontraí pra dentro, não queria mais que a criança nascesse. Comecei a pedir cesárea, comecei a gritar, comecei a chorar. Gente, e antes disso, eu peguei e falei que eu não ia fazer escândalo, porque eu achava feio a mulher que ia ter parto normal, eu ficava gritando. Paguei com a língua, fiz escândalo, gritei. Aí eu ficava pedindo desculpa pras enfermeiras. Ah, me desculpa, eu tô gritando. Ela, não, menina, tem gente que até morde a gente. Aí eu falei, ah, então tá bom, então eu tô no lucro. Aí comecei a fazer essa força e essa enfermeira começou a me motivar. Essa enfermeira foi a guerreira, assim, no meu caso, porque ela que fez eu ter a força pra essa criança nascer. Ela começou a me motivar, começou a falar que eu era guerreira, que eu era maravilhosa. Ela ficava maravilhosa. Isso gerou muita piada na minha família, assim, tipo, brincadeiras, assim, por causa dessa frase dela. Ficou falando que eu era guerreira por ter 16 anos, ter tido parto normal. E aquilo me inspirou, né? Eu falei, nossa, realmente, eu sou muito foda, assim, porque eu tô tendo parto normal com 16 anos, né, gente? Mas aquilo me inspirou bastante e foi aquilo que me deu força. Ela falava, chama ele, vem, Nicolas, vem. Tinha dado um pause aqui. E ela começou a chamar, né? Eu comecei a chamar. E aí, gente, o médico viu que realmente não tava querendo passar a cabeça do meu filho. E aí ele trouxe uma seringa, com anestesia local, e a tesourinha pra fazer a incisão, né? Lá na... Vocês sabem, né? E aí, na hora que eu vi aquela seringa, eu comecei a agradecer. Ai, anestesia, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigado. E o meu parto foi sem anestesia nenhuma, só a local pra poder cortar. E aí, ele cortou, e aí foi evoluindo. Só que na hora que começou realmente ele querer sair, eu comecei a passar mal, né? Meu corpo começou a formigar, eu comecei a ir pra longe, eu falei, vou desmaiar, vou desmaiar, vou desmaiar. Aí eles colocaram o soro em mim, né? Mais soro, colocaram o oxigênio. E aí, meu filho nasceu. Gente, na hora que meu filho nasceu, na hora que aquela cabecinha pequenininha desse tamanho, assim, nasceu, passou. Toda aquela dor, assim, né, entre aspas, mas aquela dor mesmo passou. Foi um alívio. O bom do parto normal é isso, que na hora que a criança nasce, aquela dor acaba. E aí eu comecei a agradecer a Deus, né, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. E foi um momento lindo. E ele, não, agradeça a Deus depois que ainda tem o corpo. Eu falei, ai, Jesus Cristo. Fiz força nesse seu corpo. E aí ele ofereceu pra minha mãe cortar o cordão umbilical, mas minha mãe tava tão assustada, tão com medo, que ela não quis, né? Se ele tivesse oferecido pra mim e eu não tivesse tão, sabe, tão, assim, boba, assim, meio sonolenta, eu teria cortado. Eu me arrependo de não ter pedido pra cortar. E aí, essa médica que começou a me elogiar, assim, né? Ela pegou, começou a tirar foto, que minha mãe também nem estava fazendo. Minha mãe tava com muito medo de eu não conseguir. Começou a tirar foto e minhas fotos ficaram lindas. Eu tava fazendo assim, porque era na hora que ele tava fazendo, costurando, que ele tava tirando a placenta. E aí veio ele e falou assim, tem a placenta. Né? Aí meu filho nasceu, eles punharam meu filho em cima de mim. Só que eu não queria ficar com meu filho, não. Eu olhei assim e falei, ah, lindo meu filho, obrigada, agora tira. E o doutor, o pediatra, ele acompanhou a minha gestação inteira. Então ele tava agoniado pra pegar meu bebê pra ver se ele tava saudável. E eu fiquei só cuidando dele agoniado. Gente, eu esqueci de falar que na hora que eu tava tendo meu bebê, tinha mais de 15 enfermeiras na sala, 2 médicos, muita gente, então por isso que eu fiquei muito com medo de não conseguir, né? Porque não era normal, tanto de gente naquela sala. Até porque o parto da menina do lado, que foi antes de eu começar o meu momento expulsivo, foi lindo, gente. Foi só a médica e o médico e a enfermeira, e colocaram música, e o meu foi aquele monte de médico, aquele muvuca, aquela coisa toda, então eu fiquei bem em choque. E aí colocaram meu filho em cima de mim. E eu não queria. Ele falou, não, deixa ir com ela que eu preciso tirar pra centro e costurar, né? E era meu filho era pra me distrair, pra mim não, sabe, ficar com medo. Aí, beleza.
tirou a placenta, na hora que né, eu nem lembro se eu tinha que fazer força, gente, eu não me lembro dessa parte. Na hora que a placenta saiu, espirrou muito sangue no jaleco dele. E ele fez, ai, que nojo! Aí eu peguei, olhei pra minha mãe assim, olhei pra ele. Aí ele, não, tô brincando, isso acontece direto. Beleza, aí ele catou, né, fez meus pontos lá que eu precisei de ponto. Foi bastante ponto, na verdade. Foi uma coisa que me incomodou muito depois do pós-parto. Esses pontos que incomodam muito, gente, ponto. Fica enfiando, aí é horrível. Aí ele terminou de me costurar, o pediatra levou meu bebê, né, pra fazer os exames, pra limpar, pra ver se tava tudo bem. E aí eu fui descer pro chão, né, a enfermeira falou, ó, desce pro chão que você vai tomar banho. Meu amigo, na hora que eu desci pra esse chão, que sensação horrível, gente, pós-parto, assim, do parto normal, né, que a cesárea você faz, você não pisa no chão logo de imediato, mas o parto normal, você pisa no chão, você sente um vazio, como se você tivesse faltando alguém, né, tá, né, faltando alguma coisa em você, seus órgãos ficam todos soltos, nossa, é uma sensação horrível. E eu fui pro banheiro, na hora que eu passei, assim, pelo lugar que eu tinha tido meu filho, tava aquela poça de banheiro, tomar banho, tomei um banho rapidinho, fui pra sala de pós-parto, e lá já tava quase na hora da visita. E aí, como eu tinha acabado de ter neném, eu comecei a... manchou toda minha roupa, manchou toda minha cama. Eu não poderia levantar pra mim limpar, porque tava todos os maridos vendo os bebês. E eu fiquei lá. Aí, chamei uma enfermeira, a enfermeira limpou pra mim, né, fui no banheiro, assim. Gente, eu tinha ficado muito inchada, assim. Lá embaixo tinha ficado uma pele enorme, uma coisa horrível. Eu achei que eu ia ficar daquele jeito, eu fiquei meio... assim, eu falei, ai meu Deus, eu fiquei horrível, por que eu não fiz cesárea, que não fiquei essa cicatriz feia. Mas beleza, eu tomei banho, me cuidei, assim. E aí, fizeram os exames do meu filho, teste do pezinho, teste do coraçãozinho, teste do ouvidinho, tudinho. E não me falaram nada, só me falaram no dia que eu fui ter alta. E aí me trouxeram meu bebê, desse tamanhozinho, gente. E nesse momento a minha mãe tinha ido embora, meu marido tinha ficado comigo, né, pra me ajudar com o bebê. E aí, todas as meninas que estavam na sala, elas estavam dando mamar, trocando fralda, né, coisas normal. E eu não tava fazendo nada disso, porque meu filho só sabia dormir. E como eu tava com o ar-condicionado na hora que ele nasceu, ele ficou meio gripadinho. E aí, caramba, ele não queria mamar, ele não pegava o peito de jeito nenhum. E ele não fazia cocô porque ele não mamava. E eu fiquei pensando, meu Deus. E aí ele ficava chorando de fome, mas não conseguia pegar o peito. E ainda tinha sala de apoio, né? A sorte que eu levei ele lá. Eles ficavam dando leite naquele copinho desse tamanhozinho. Ficavam dando leite. E aí ele começou a fazer, né, as fezes. Gente, pra quem teve filho já sabe que a primeira feze, quando a criança nasce, é uma coisa horrível. É um negócio preto, parece pinche. E eu ia limpar ele, eu não tinha experiência nenhuma com neném recém-nascido, porque eu nunca troquei neném recém-nascido, nem dei banho, né? Só depois de um mesinho, assim. Fui trocar ele, gente, e eu esfregava muito forte a bundinha dele, né? Uma bundinha super sensível pra poder arrancar aquele trem. E arrancava e não dava conta. E eu comecei a entrar em desespero. Porque a cama era alta, eu não conseguia subir e descer. Toda hora eu tinha que me lavar, tomar banho, porque, né, ficava manchando a minha roupa. Os pontos ficavam me incomodando. Meu filho toda hora fazia cocô e eu não conseguia trocar ele. Então começou aquilo lá, eu só queria ir embora. Mas aí, né, tudo foi se ajeitando, ele conseguiu pegar o peito, tinha muito leite, muito colostro, e aí ele conseguiu pegar o peito, e aí foi, né, dando certo. Aí, quando eu recebi alta, o meu filho não recebeu, porque ele tava com amarelão, né, ele tava bem amarelinho, e aí ele ficou no banho de luz, aí meu marido foi embora, minha irmã veio ficar comigo, né, graças a Deus eu tive direito de acompanhante, porque eu era de menor. Porque só eu vi que as outras meninas sofreram, né? Mesmo as de parto normal, sofreram bastante sozinha com os bebês, né? E cesárea, então, nem se fala, gente, é muito complicado. Eu lembro até hoje que tinha uma menina do meu lado, que ela tinha feito cesárea, o bebê dela tinha subido pra UTI, porque ele não tava conseguindo respirar sozinho. E ela chorava. E aí ela ficava olhando todo mundo feliz, com o nenenzinho no colo, e o neném dela lá em cima. E aquilo me partiu o coração. Aí o dia que eu recebi alta, o neném dela também recebeu, foram todo mundo embora, né? Eu fiquei bem feliz. Fui pra sala né, que é a sala que ele tomava banho de luz, e fiquei lá. Aí depois de um dia e meio ele recebeu alta. Gente, na hora que eu fui receber alta, aí que eu bateu o desespero em mim mesmo, porque o médico me deu um negócio desse tamanho assim, de folha. Todos os médicos eu devia encaminhar ele, né? Tinha médico que era só com 6 meses, que era fonoaudióloga. Médico com 2 meses, médico com 1 mês. Depois de 7 dias que tinha que voltar lá fazer teste do ouvidinho, teste do pezinho, e não sei o que. E aquela injeção que deixa a marquinha. E eu fiquei, meu Deus, tanta coisa. Meu filho passava e passa ainda. Hoje em dia eu não tô levando tanto por causa da pandemia. Eu tô evitando um pouco de médico porque ele tá completamente saudável.
Mas quando ele fizer uns 2 aninhos, eu vou voltar a levar eles nesses médicos. Neurologista, ao pediatra, né, que é o normal. Infectologista, que trata a toxoplasmose. E ele até hoje ele toma remédio, né. Eu parei de dar o remédio porque, como eu não tô indo mais no médico, eu não tô conseguindo pegar receita pra poder ir na regional da saúde e pegar o remédio. Mas eu acho que ele tá normal, assim, né. Só quando ele fizer uns 1 ano e meio, 2 anos por aí, eu vou voltar a levar ele de novo, fazer outro exame de sangue nele pra ver se tá tudo bem. Infecto, fonoaudiólogo, neurologista, otorrino, e ele tem que fazer um exame Bera lá em Maringá, que era de 0 a 6 meses, e hoje ele tá com 3 meses, até hoje não foi feito, que era pra ver se ele realmente ia ser surdo, né, que eu até esqueci de falar essa parte. O médico chegou em mim e falou que o exame do ouvidinho dele tinha dado alterado, e depois de 7 dias eu levei ele lá pra fazer outro exame do ouvidinho. A médica olhou pra minha cara e falou assim: olha, ele é surdo de um ouvido e do outro ele não escuta quase nada. Eu olhei pra cara dela e falei: ah, tá bom. Cheguei na sala, na recepção, olhei assim pra minha mãe, falei: mãe, ele ainda me... E comecei a chorar. E meu filho só começou a escutar depois dos 2 meses. E o médico sempre falou pra mim que eu devia levar eles pro Bera. E ficou pra ser encaminhado, até hoje tá ainda pra ser encaminhado, e não foi. Mas graças a Deus meu filho escuta, ele começou a escutar a partir dos 2 meses, que eu comecei a perceber realmente que ele tava se desenvolvendo, tava escutando. Se eu falo com ele, ele olha, se ele vê algum barulho, algum objeto barulhento, ele segue com a cabeça, com o olhar. Mas esse momento foi muito difícil, né, do pós-parto, que eu fui pra casa. Cheguei em casa, né, tava aquela bagunça, assim, não a casa, né, porque a minha mãe tinha arrumado tudo a minha casa, na casa dela, que eu tava morando com ela nessa época. Mas a minha vida tava aquela bagunça, né, porque aí meu marido vinha todo dia ver meu filho, e aí começou um tempo de chuva. E aí meu filho, né, gorfava demais, sujava tudo com fezes, com todas essas coisas. E aí a gente lavava, só que não secava, lavava, não secava. E aí, né, pra gente que acabou de ter filho, qualquer coisa é super estressante. E aí tinha isso, o meu filho não dormia, meu filho trocou a noite pelo dia. Até o primeiro mês ele não dormia, não deixava dormir nenhuma noite, né, nenhuma noite mesmo. Ainda bem que a minha mãe sempre me levantou pra me ajudar, ficava com ele, só que eu ficava muito estressada, né, gente? Quem sabe que ficar sem dormir é uma coisa super estressante. Eu ficava super estressada, assim, sabe? Nossa, meu Deus do céu, só Deus sabe o que eu passei. E aí, de dia ele dormia praticamente o dia inteiro, eu só acordava pra mamar de vez em quando. Só que eu dormia junto? Não, né? Eu ia ajudar minha mãe, né? Mesmo assim, não após, mas tipo 1 semana após o parto, eu já tava ajudando minha mãe, limpar a casa, né? Porque eu me via na obrigação, como eu tava morando com ela, ainda mais com o bebê, era minha obrigação, né? Lavar a roupa dele era minha obrigação, do meu filho, lavar a minha roupa era minha obrigação. Porque apesar da minha mãe, né, ser minha mãe, ela não tinha obrigação comigo, ela, né, ela tinha o marido dela, tinha a casa dela, ela tinha as roupas dela, né? E eu tinha que fazer as minhas coisas, tipo assim, a minha comida às vezes eu que fazia quando ela tinha que trabalhar. Então era um momento super estressante. Eu acho que eu tive começo de depressão pós-parto. Eu chorava todo dia. Todo dia eu chorava no banheiro, no banho, sabe? Eu chorava. Eu lembro o dia que eu fui trocar o meu filho. Arranquei a fralda, arranquei o short. Vou arrancar a fralda e a fralda não saía. E eu puxando. Na hora que eu vi, eu tava puxando o umbigo junto. Gente, que desespero que me bateu. Porque eu achei, sei lá, que eu ia arrancar o umbigo dele e ele ia, sabe? Você sabe, né? E aí eu levei no médico, porque no outro dia eu fui ver e tava parecendo que tava inflamado, tava tudo branco assim. Eu falei, meu Deus, meu filho. Levei no médico, a médica catou o umbigo do moleque, puxava, esticava. Eu falei, gente. Ela falou, não, isso é normal, isso aqui é um cordão morto, né? Só tá esperando terminar de necrosar pra cair. Eu falei, nossa, e eu chorei horrores. A gente faz uma tempestade em copo d'água, coisa assim, nada a ver. A gente chora, que a gente tá sentimentos da flor da pele, emocional abalado, né? Muito ruim. E ainda minha mãe do corpo, né? Que é uma coisa que protege o neném da gente. Ela saiu do lugar porque quando eu tava com 15 dias de pós-parto, né? Nem tinha terminado a dieta, que é o resguardo. Eu ergui um balde de água, que eu tava lavando roupa. E aí, como senti dor. Ainda bem que a mãe do meu padrasto, né? Que já é falecida, que Deus a tenha. Ela sabia, assim, essas coisas, assim, de gente mais antiga, sabe? Essa simpatia. E ela fez um remédio lá com óleo, alho, essas coiseiras, passou na minha barriga, que ela foi uma benção. Até hoje, quando ainda sai, assim, sinto dor, eu faço isso daí e funciona. E aí, tudo isso estressante na minha vida. E eu tendo que levar meu filho em 1 milhão de médicos, praticamente toda semana, 3, 4 vezes na semana eu tinha que levar ele no médico. Foi um momento bem estressante. Então, até os 3 primeiros meses do meu filho, eu não curti ele, sabe? Eu só sabia chorar, reclamar da vida. E achar que aquilo era um peso na minha vida.
Agora com meu filho, depois dos 5, 6 meses que eu comecei a curtir meu filho, sabe? Gente, aquele coisinho pequenininho, sempre foi meu sonho ter um bebezinho pra mim, assim. Não que eu queria engravidar, mas, sabe? Quando eu tivesse, eu queria curtir ao máximo. Não curtir minha gravidez, não curtir meu parto, não curtir nada. Eu queria ter outro filho algum dia pra mim poder curtir isso que eu não curti, mas ao mesmo tempo eu não quero, porque ter filho é uma responsabilidade muito grande, hoje em dia eu sei. Então é uma coisa assim, que se algum dia eu engravidasse daqui uns 6 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, eu iria curtir bastante. O nome do meu filho, eu sempre, desde quando eu descobri a gravidez, eu sempre soube que seria um menino, né? E eu sempre soube que seria Nicolas. Eu assisti uma série uma vez no SBT, né? Era Garota da Moto. E o nome do bebê, do filho dela era Nico, né? Nicolas. E até hoje eu chamo meu filho de Nico. E a graça dessa menina, eu falei, quando eu tiver um filho vai se chamar Nicolas, que eu vou chamar ele de Nico. E é isso, até hoje eu chamo ele assim, né? Sempre soube que seria um menininho. Sempre foi meu sonho ter um menininho, né? Quando eu engravidasse. Gente, foi muito difícil, gravidez, parto, tudo é complicado, né? Não a maternidade, ela traz uma culpa pra gente, que a gente às vezes acha que é fora do normal. Só que é super normal você se sentir culpada, você se sentir uma filha ruim, uma mãe ruim, uma esposa ruim. Porque tudo os seus sentimentos à flor da pele, hoje eu sei, né? Que às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sou uma boa mãe, não sei o quê. Cara, é normal, né? Você não dá conta de limpar uma casa com um neném recém-nascido porque você tá cansado, você precisa dormir. A casa, a gente, fica pra depois. Curte o seu filho, curte o seu momento. Se você tá grávida ou se você tá no pós-parto, assim, passando por esse momento, curte o seu filho ao máximo, porque isso passa, né? Demora pra passar. Não vou falar que passa rápido, não, porque não passa, né? Esse primeiro ano do meu filho demorou, parece que 10 mil anos pra passar, mas passou. E eu sinto saudade, eu queria ter curtido ele mais, queria ter, sabe, vengado ele pequenininho, não tirava foto, não tirava nada, porque eu tava tão estressada com tudo que tava acontecendo. Então, antes de você ter o seu filho, se você tá grávida, prepare um ambiente agradável, um ambiente confortável. Se possível, contrata uma doméstica pra ajudar a limpar sua casa, sabe? Sua irmã, sua mãe, alguém que te ajude mesmo. Porque você vai precisar, que sozinha você não vai dar conta. Por mais que você fale, bata no peito e diga que você vai dar conta, eu tenho certeza, quase certeza que você não vai dar conta. Porque, gente, é super estressante ser mãe. Ainda mais quando ele é recém-nascido, ainda mais quando tem algum tipo de deficiência, que você tem que levar em algum profissional mais especializado. Hoje em dia que eu curto muito meu filho. Gente, eu queria que ele aparecesse nesse vídeo, mas ele tá dormindo. Não sei se eu vou conseguir. Se ele acordar antes de escurecer, ele aparece. Senão só fica pro próximo vídeo, né? Porque eu não vou acordar ele, que ele acabou de dormir, né? E eu tenho umas coisinhas aqui pra fazer em casa. Só que é isso, gente. Esse foi meu vídeo. Eu espero que vocês assistam inteiro. Conheçam a minha história. Saiba que você não tá sozinha nessa luta da maternidade, né? Ser mãe é super estressante mesmo. Muito obrigada por todo o carinho do vídeo passado. Se você puder se inscrever no meu canal, que isso ajuda a gente demais, tá? Eu achando que se inscrever não ajuda, ajuda sim. Like também ajuda. Quanto mais like você dá, mais o vídeo é recomendado pra outras pessoas. Dislike também ajuda, se você quiser deixar. Tô brincando, não deixa não. Se você quiser, né? Comentários também, deixa comentários do que você quer pro próximo vídeo. Sei lá, uma faxina, como eu faço faxina com meu filho em casa. Eu brincando com meu filho, sabe? Qualquer coisa assim que você queira dos próximos vídeos, ou se você quiser me conhecer melhor, né, minha história, assim, alguma coisa, deixa aí. Gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, um beijo pra vocês e tchau!